Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente na nossa série na Carta de Tiago. Nós estudamos domingo passado a natureza das provações e os benefícios que as provações trazem para a nossa vida quando nós administramos isso com a sabedoria que Deus dá, né? Como está escrito lá em Tiago 5, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá liberalmente. Então, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 1 de Tiago e nós vamos estudar alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com você. Já vou colocar aí na tela e eu já estou entrando rapidinho assim para a gente ir ganhando tempo, não é? Então, eu quero dividir esse restante do capítulo 1 de Tiago em 4 pontos. E nós vamos falar das circunstâncias terrenas, que são transitórias e temporais. Vamos falar também da origem do pecado, a origem do bem e a prática da palavra de Deus. Então, vamos estudar esses 4 pontos aí. Nós vamos começar pelas circunstâncias terrenas que são transitórias e temporais. Mas antes disso, eu gostaria de orar. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, a tua graça é sobre nós, a tua palavra é viva e eficaz, e ela sempre produz um fruto para o qual o Senhor a designou. E nessa manhã, nós sabemos que o Senhor quer falar conosco verdades profundas do teu reino, verdades que o Senhor quer que fique encravado no nosso coração, para que assim vivamos uma vida frutífera para o teu querer, para o teu inteiro agrado, e assim produzamos muitos frutos a 100 por um para o louvor da tua glória. Dispomos o nosso coração como solo fértil para receber a tua palavra e pedimos que ela, de fato, nos convença de todas as verdades que o Senhor quer falar conosco essa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Bom, abra comigo Tiago capítulo 1, do verso 9 a 11. Tiago começa dizendo assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai. E desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, Tiago, ele destaca aqui 2 classes sociais, né? O pobre e o rico. E mostra que há uma igualdade entre ambos, independente das posses que possuem, independente dos bens que possuem, né? E então ele diz, o pobre glorie-se na sua dignidade, o rico glorie-se na sua insignificância, contudo, ambos são iguais diante de Deus. E que os dois foram criados por Deus da mesma maneira, e que nós, como homens, somos apenas pó, somos apenas como a erva, e Tiago compara aqui, nos compara como a flor da erva, em que, vindo o sol, após a flor ter nascido, em vindo o calor do sol, logo seca-se a erva, a sua flor cai, murcha e cai, e logo desaparece o seu aspecto, a sua beleza. Assim é a nossa vida. Tudo aqui nesse mundo é temporal, é transitório e passageiro. Nossa vida tem apenas uma duração de tempo aqui. Então, nós não devemos depositar a nossa confiança nos bens, nas riquezas. Era uma das realidades da igreja onde Tiago ministrava, né, dos irmãos que foram dispersos. Essas igrejas que foram para Antioquia, para Filícia, estavam vivendo essa realidade, né, de não saber conduzir as riquezas, e uns na própria igreja se gloriando, os mais ricos se gloriando daqueles que eram mais humildes de condição financeira. Então, Tiago ensina para eles que nada disso tem valor, né?
nada disso deve trazer desigualdade entre nós. E todos nós temos o mesmo valor para Deus. E em seguida, em Tiago 1,12, é um versículo que tem entre um ponto e outro aí, Tiago fala das recompensas ou um prêmio que os irmãos poderiam adquirir por meio da perseverança nas provações. Todo homem que persevera e se mostra habilitado com perseverança, com confiança e desenvolvendo esperança nas promessas, Tiago mostra que há uma coroa reservada para aqueles que aprendem a suportar com perseverança as tribulações. Vejam que coisa poderosa é isso, amados. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Quem fez essa promessa foi Jesus, a igreja em Tiatira. Em Apocalipse 2,10, Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Há várias coroas aí, né, que nós vamos receber. Mas para aqueles que suportam as provações com perseverança, há também uma recompensa. Então, porque muitos podem perguntar: que recompensa eu tenho, né, em permanecer nessas tribulações, resistindo o dia mal ali, resistindo à provação, esperando, confiando, além de você vivenciar as promessas de Deus, que são tantas, você receberá também como prêmio e como galardão a coroa da vida. Ou seja, você vai receber vida eterna, vai ser coroado com vida, uma vida abundante. Antes, Tiago fala aqui que nossa vida é temporal, que é um tempo, uma passagem momentânea, nós vamos ficar aqui. Mas que se você passa esse tempo com perseverança, há uma coroa de glória reservada para você. Amém? Agora nós vamos falar, Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, onde Tiago fala da origem do pecado. Profundo isso aqui, queridos, porque muitas vezes as pessoas são tentadas por algo e querem depositar em alguém a culpa do fato de ter sido tentado ou o fato de ter caído, né? Como foi o caso de Adão e Eva, né? Eva pecou e coloca a culpa na serpente, Adão coloca a culpa na sua esposa, em Eva, e assim vai, né? Mas leia comigo Tiago 1, de 13 a 15, que diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha só, eu quero falar a distinção entre provação e tentação. Vejam bem, em Tiago, capítulo 1, de 1 a 11, nós falamos, quer dizer, de 1 a 5, 1 a 4, nós falamos da natureza das provações. Mas eu quero dividir esse capítulo 1 em dois temas interessantes: provações e tentações. De Tiago 1 até do versículo 1 até o versículo 11, nós falamos de provações, e as provações elas se dão exteriormente, e as tentações se dão interiormente. A partir do verso 13 até o 27,
nós vamos estar lidando com tentações. Até aqui, nós lidamos com provações. E Tiago deixou bem claro em Tiago 1:12, que para aqueles que suportam com perseverança as provações, há uma coroa, a coroa da vida reservada. Então, eu quero falar da distinção entre provação e tentação aqui. Há uma diferença muito grande. E Tiago foi bem minucioso em diferenciar provação e tentação. Então, primeiro ele falou de provação e que essas provações, elas trazem benefício, né? Então, a provação, vejam a diferença, as provações têm o propósito de nos amadurecer e trazem consigo benefício. Portanto, a provação vem de Deus. Deus permite que sejamos provados para que sejamos aperfeiçoados no meio da provação. E as tentações têm o propósito de nos fazer cair. Ela vem como um teste. E como nós lemos, o texto que nós lemos aqui, vejam novamente. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, vejam bem, as provações, elas trazem consigo alguns benefícios. Geralmente, depois de uma luta e de uma tribulação, é onde entra Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós passamos por duras provas, apesar das lutas e dificuldades, nós vamos, com a sabedoria que Deus nos dá e o conhecimento das promessas que temos, nós vamos conseguir lidar com isso com sabedoria e vamos conseguir extrair disso os benefícios que a aprovação nos traz. E um dos benefícios é amadurecermos, sermos disciplinados por Deus. Vou citar um exemplo de uma prova, de alguém que foi provado. No Antigo Testamento, queria citar um dos homens que eu mais admiro e que recebeu uma prova maior prova que eu considero, que foi quando Deus provou a fé de Abraão, pedindo o seu único filho, que ele subisse ao Monte Moriá e sacrificasse o seu único filho. Então, Abraão foi provado aquela hora para entregar o seu único filho, foi provado na fé. Aquilo não veio do diabo. Deus falou com Abraão e pediu a ele o seu filho. Aquela era uma prova de fé. Abraão tinha que entregar o seu único filho, mas estava ali entre a fé e a razão. Abraão ficou entre confiar no Senhor plenamente e ficar sem o seu filho. Porém, as provações, elas sempre são fundamentadas numa promessa. Vejam que Abraão, ele ofereceu o seu único filho, mas havia uma promessa. Quando Deus entregou o seu filho, o único filho, Deus disse que ia multiplicar, que ia ser numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu, que não se pode contar. Deus havia prometido a Abraão que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Então, havia uma promessa. Então, Abraão entregou confiando nas promessas de Deus. Então, uma provação sempre tem um fundamento, sempre tem uma base de promessa de Deus. Então, todas as provas vêm para nos aprovar diante de Deus, para nos amadurecer. Essa semana, na verdade, hoje, né? Hoje bem cedo, eu comentei no meu grupo de leitura segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. E Paulo fala também das tribulações ali em 2 Coríntios, capítulo 1.
E há um texto onde ele diz que ele foi provado, que ele sofreu tantas tribulações que a ponto de desistir da própria vida. Ele se sentiu tanto atribulado, sentiu tanta pressão que chegou a um ponto que Paulo queria desistir da própria vida. Mas ele explica nesse mesmo capítulo que nós somos atribulados, mas ao mesmo tempo que somos atribulados, juntamente com a nossa tribulação, o Senhor nos provê consolo e conforto. E e o propósito dessas tribulações e do consolo divino também é para que nós cristãos consolemos a outros que irão passar pelas mesmas tribulações e e que sejam consolados com as mesmas consolações que nós fomos consolados por Deus. Então, um dos propósitos das tribulações e provações é que nós sejamos experimentados, consolados por Deus e assim possamos consolar outros que irão passar. Então, como eu escrevi hoje, a igreja, queridos, nós como igreja do Senhor, nós como filhos amados que somos, nós somos herdeiros das promessas, somos herdeiros das consolações do Espírito Santo, porque Ele é sobre nós a cada manhã. Então, um dos propósitos das provações é que nós possamos consolar outros. Então, a igreja tem respostas. A igreja, ela conduz, ela é condutora da esperança, condutora das promessas. Então, nós podemos consolar as pessoas. Nós, como cristãos, não podemos ser encontrados com medo diante de qualquer tribulação, de qualquer provação ou de qualquer adversidade, porque nós conduzimos as consolações, nós somos condutores da esperança. Então, há uma esperança proposta para nós que servimos ao Senhor. Então, a cada provação, nós também recebemos juntamente as consolações do Senhor. Já as tentações, elas vêm sempre com o propósito de nos fazer cair, né? E vejam que lá em Mateus 4, por exemplo, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele sofreu uma tentação do diabo ali. E Satanás fez algumas propostas para Jesus, né? Ali, Jesus foi literalmente tentado, mas em todas as tentações que Jesus sofreu, ali ele estava com fome e foi-lhe proposto pão, mas ele disse a Satanás, não só de pão viverá o homem. E Satanás disse, se tu és realmente o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem. Então, até para cada tentação, nós temos palavra do Senhor liberada para romper cada tentação. E cada tentação, nós temos também uma promessa tão poderosa. Vejam o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 10, 13. Eu acho esse texto tão tremendo. Que diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Queridos, nós somos herdeiros de Cristo Jesus em todas as coisas. Do mesmo jeito que Jesus foi tentado e recebeu livramento também por meio da sua força em Deus, por meio da palavra. A palavra de Deus é a nossa torre forte. Em Provérbio diz que a palavra, que o Senhor é a palavra e a nossa torre forte, a qual o justo se acolhe está seguro. Então, a palavra é a nossa torre forte, é a nossa segurança. A palavra, na verdade, é o escudo da fé. É a palavra. Então, nós devemos andar equipados com o escudo da fé e
estarmos prontos para sobreviver a toda e qualquer tentação. Então, voltando aqui, e quero dar um exemplo de tentação, já falei de Jesus, mas quando alguém, por exemplo, nesse tempo de pandemia, por exemplo, em que há muita luta financeira, vou citar um exemplo bem comum, porque eu já aconselhei pessoas nessa circunstância, nesse período. Diante das lutas financeiras, diante de desemprego, alguns salários diminuíram, algumas rendas também familiares diminuíram. Diante de umas circunstâncias dessas, às vezes nós nos sentimos tentados a não dizimar, por exemplo, na casa do Senhor, porque podemos pensar, a igreja está fechada, então não vou dizimar, eu estou em luta financeira, Deus não vai olhar para isso. Não é assim que funciona, porque dízimo é princípio divino e uma quebra de princípio é pecado. Então, diante de uma circunstância dessa, você não está sendo provado, você está sendo tentado, e a tentação ela não procede de Deus. Satanás ele vê, ele conhece o nosso dia a dia, conhece a nossa vida, como disse Satanás a Deus a respeito de Jó. Quando ele chega diante de Deus, ele diz: "Tens observado o teu servo Jó?", né? Então, Satanás estava rodeando a vida de Jó, observando a vida de Jó, e chega com a proposta de tentação. Deus permitiu, né? Mas a tentação não procede de Deus. Então, a origem do pecado não procede de Deus. A origem da tentação não procede de Deus. Na verdade, a tentação procede do diabo, que, como diz lá em 1 Pedro, ele anda ao nosso derredor, procurando alguém para nos devorar. Também lá em João, capítulo 10, diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então, o papel do diabo na nossa vida, queridos, é nos destruir. Então, ele tenta de todas as formas que caiamos em pecado, que quebremos princípios, porque às vezes a gente quer justificar a quebra de um princípio de uma forma que nós consideramos justa, né? E que Deus, por nos amar e por ser o nosso Pai, vai nos compreender. Mas, na verdade, Deus já nos liberou todas as promessas, mas também Deus nos ensinou princípios a serem obedecidos. Então, uma quebra de princípio não pode justificar o amor, né? Então, a origem do pecado, ela se dá por meio da nossa própria cobiça. Olha só, a origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A origem do pecado, Tiago nos ensina aqui que vem da nossa própria cobiça, porque Satanás, ele coloca um prato, né, para nos tentar, mas quando ele coloca uma tentação à nossa frente, porque ele já observou a nossa vida e já viu que você tem uma dificuldade naquela área, observa também a sua geração, a sua descendência, né? Porque há pecados geracionais que nos acompanham, né? Então, Satanás, ele já observou a sua geração,
Já observou quais pecados são constantes e são repetitivos na sua geração. Então, certamente você vai ter fraqueza naquela área por causa da natureza pecaminosa dos pecados geracionais. Então, nós somos tentados e por causa da nossa própria cobiça caímos no pecado. E quando nós confiamos no Senhor, quando nós tomamos posse do que diz a Escritura, você resiste às tentações e resiste ao pecado da mesma maneira que Jesus resistiu à tentação. Afinal de contas, a palavra nos garante, em 1 Coríntios 10, 13, que nós vamos receber livramento e vamos receber escape juntamente com a tentação. Então, o alvo de Deus é a nossa perseverança, né? E que tenhamos um caráter aprovado para toda boa obra. Esse é o alvo de Deus. Já o alvo do diabo é nos destruir, nos derrubar e nos fazer cair em pecado, né? Então, Satanás, ele está sempre na proposta de nos fazer desistir de caminhar, está sempre com o alvo de nos destruir e nos tirar do propósito para o qual fomos chamados, nos tirar da soberana vocação, né? Mas o que Tiago diz, ó, meus irmãos, não vos enganeis, porque de Deus não procede o mal, de Deus não procede as tentações. Na verdade, em Deus, não, que é o Pai das luzes, não pode não pode haver nenhuma sombra de dúvida ou variação. Tudo que vem de Deus, que vem do alto, é perfeito. Todo dom perfeito vem lá do alto, né? Mas, e também que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Ele nos gerou para que nós fôssemos as primícias da criação. Então, se Deus nos gerou para isso, Ele não vai enviar tentação na nossa vida. Há muitos que confundem essa questão de provação e tentação. Quando nós ensinamos que Deus permite que sejamos provados, com o propósito de sermos aperfeiçoados nas provas, então eu quero deixar bem claro essa diferença. Há muitos que não concordam com essa linha, porque acham, como pode proceder o bem e o mal de Deus? Uma aprovação, é preciso a gente entender que a aprovação, ela não traz nenhum mal, ela traz benefícios. Apesar de circunstâncias dolorosas, apesar de situações difíceis, apesar das enfermidades, apesar da morte, apesar das lutas financeiras, tudo isso são coisas transitórias e temporais. A nossa fé não pode estar firmada naquilo que é temporal. Entenderam, queridos? Então, durante esse mundo aqui que é temporal, nós vamos viver essas provações, tribulações e aflições. As tribulações, provações e aflições são coisas temporais, são coisas desse mundo, são rudimentos desse mundo. E tudo isso vai passar. Mas Jesus Cristo prometeu que, enquanto estivermos aqui, vivendo essas aflições, ele disse que nós passaríamos por todas essas tribulações, por todas essas aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque ele já havia vencido todas essas coisas. Então, provações passaríamos, mas a tentação é para a gente resistir. A provação é para a gente passar por elas com perseverança, com confiança, com paciência e com esperança, tendo uma fé aprovada por meio da sabedoria do alto, né? Então, as provações nós devemos passar dessa maneira, resistindo com confiança, inclinando a cabeça, confiando, dando graças, como disse Tiago em
que nós devíamos nos alegrar por passarmos por diversas provações. Porque nós sabemos que por meio das provações nós seremos aprovados. E tudo isso vai redundar em louvor, glória e honra para Deus. É isso que a palavra nos garante. Já a tentação, nós devemos fugir dela. A tentação, nós devemos resistir, devemos fugir como fez José. Se você não consegue resistir, fuja dela. Então, Tiago diz, não vos enganeis, amados. Não pode haver uma comparação entre provação e tentação. São duas coisas bem distintas, são duas coisas bem diferentes. Uma procede de Deus para a nossa disciplina, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso amadurecimento, não é? E Deus não é injusto porque passamos por provações. Paulo estava passando por provações ferrenhas e pregando o evangelho, resgatando vidas do inferno, anunciando as boas novas e ainda assim sendo atribulado, açoitado. A maioria dos discípulos, olha como os discípulos morreram, né? Alguns degolados, crucificados, açoitados, enfim, mas todos eles permaneceram firmes e fiéis, portanto, receberam a coroa da vida. Essa nos está proposta. Quando nós desistimos da fé por causa das provações, então nós perdemos todos os privilégios, né? Que Deus tem reservado para nós. Então, o Tiago encerra esse assunto aqui, entre provação e tentação, declarando que um é a origem do bem e outro a origem do mal, né? E que nós não devemos nos enganar e não fazer nenhuma confusão entre os dois. Isso fica bem claro aqui, amém? Quero falar, então, nosso segundo ponto, a prática da palavra de Deus, né? Falei da circunstância, da origem do pecado, a origem do bem, e nós vamos falar do nosso quarto ponto, na verdade, que é a prática da palavra de Deus. Aqui nesse texto, nós temos 3 responsabilidades, nossas responsabilidades com a palavra de Deus, que é receber a palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra. Vamos lá. Quero falar de receber a palavra. Tiago diz assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Nesses versículos aqui de 19 até 27, nós temos essas 3 responsabilidades aí, de receber a palavra, de praticar a palavra e de comunicar, compartilhar a palavra. Aqui, Tiago diz que nós devemos, em primeiro lugar, receber com mansidão a palavra que nos foi implantada, a palavra que nos foi enxertada. Vejam bem, Jesus, ele falou na parábola do semeador de alguns tipos de solo, né? E ele falou de um solo espinhoso, do solo rochoso, e o nosso coração é como um solo fértil, né? Deve ser como um solo fértil, né? Mas pode ser encontrado também como um solo rochoso. Então, nós precisamos ver como de fato anda o nosso coração. E como disse Tiago aqui, né, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Nós devemos limpar o nosso coração, como está lá em Tiago 4:8. Nós devemos permitir que o Senhor venha
e com a sua pá limpe toda a impureza, todo acúmulo de maldade que há no nosso coração, todo acúmulo de impureza, de cobiça, que foi um dos pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida, a cobiça. Então, precisamos permitir que Deus limpe o nosso coração e permitir que Ele prepare o solo do nosso coração para receber a palavra da verdade. E uma das maneiras como nós devemos receber a palavra é com mansidão. Essa mansidão significa aceitar a palavra e se permitir ser ensinado por Jesus, né? A mansidão, ela é uma força e calma para receber a porção que Deus tem para nós. E muitos desviam facilmente, muitos rejeitam a palavra da verdade, mas a instrução de Tiago aqui é que nós devemos receber com mansidão. Isso é com calma, né? Sendo amáveis, né? E se permitindo conhecer as Escrituras, receber a palavra que em nós foi implantada. E as outras instruções aqui de Tiago é que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Havia essa confusão no meio dos irmãos, para quem Tiago escreveu, que eles não estavam sabendo ouvir, né? Pelo contrário, estavam falando desenfreadamente, sem sabedoria, por isso que Tiago aconselhou lá no verso 5, se tem alguém aí precisando de sabedoria, peça a Deus. Então, às vezes nós não sabemos ouvir, né? Mas o conselho de Tiago aqui é que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Vou passar aqui. Segundo ponto é praticar a palavra. Tiago 1, de 22 a 25 diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que promessa. Então, Tiago fala de algumas coisas interessantes aqui. Ele fala que nós podemos nos enganar a nós mesmos e podemos também enganar o nosso coração. De que maneira? Quando nós ouvimos a palavra e não praticamos a palavra, Tiago, ele faz a comparação aqui como um espelho, quando a gente olha o nosso rosto no espelho. E quando você sai, logo você esquece de como era a sua aparência. Eu até peguei um espelho para fazer uma dinâmica aqui, mas pela posição vi que não era possível. Mas você se olha num espelho e aqui você tem uma visão plena de como você é, mas logo você deixa o espelho e sai para longe e você esquece dos detalhes, onde que estava uma manchinha, o que precisava ser organizado, o que precisava ser melhorado, e aí você vai vivendo. Da mesma forma, Tiago compara aqui a palavra de Deus como um espelho. E o homem natural, ele pode se olhar e olhar o seu rosto natural e esquecer da aparência. Se você não permitir, se permitir ser moldado pela palavra e andar na prática da verdade, você vai se assemelhar a esse homem que se olha no espelho e sai dali e logo se esquece como era a sua aparência. Porque a palavra de Deus, ela revela quem nós somos como por um espelho. Ela revela o nosso caráter,
revela a nossa conduta, revela de fato o que há no nosso coração. E enquanto eu falava disso aqui, eu lembrei do texto de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela divide alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nós não devemos nos enganar a nós mesmos, nós devemos conhecer a palavra, receber a palavra com mansidão, ouvir a palavra atentamente e permitir que a palavra revele quem nós somos. Se você gasta tempo com a palavra de Deus, ela vai mostrar pontos onde você realmente precisa de mudança. Então, nós não devemos só ler, passar a página e esquecer e deixar para lá, mas enganando o nosso próprio coração. Até onde vamos com isso, né? Até que ponto nós vamos continuar vivendo sem praticar a palavra de Deus? Um dia nós seremos cobrados. Um dia a casa vai cair. Um dia nós seremos confrontados por Deus. Não tem como. Inclusive, as provações, um dos propósitos das provações é nos disciplinar, né? Então, eu deixei um texto aqui tão poderoso para vocês, Jeremias capítulo 4, 3, olha o que Jeremias diz. Lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Então, isso significa, limpem bem o coração, né? Tirem a terra velha, tirem os rudimentos antigos, limpem o coração e lavrem uma terra nova e não semeiem entre espinhos. Então, prepare o solo do seu coração, prepare um campo novo para receber a boa semente da palavra, a fim de que ela produza frutos para o louvor da glória de Deus. Né? Na verdade, a Escritura diz que nós somos amigos de Deus se nós fizermos o que Ele nos manda fazer. Nós somos amigos de Deus se nós praticamos a verdade, se nós cumprimos, se nós obedecemos a palavra. E se não, diz também a Escritura que Deus não se agrada de tolos. Olha, há um texto onde diz que Deus abomina aqueles que o adoram só de lábios, mas que o coração está longe dele, né? Então, nós precisamos ver de fato como anda o nosso coração e precisamos lavrar para nós um campo novo, né? Permitir que sejamos trabalhados por Deus de uma maneira muito eficaz. E o último ponto, que é compartilhar a palavra. Tiago 1, 26 a 27, diz assim, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago chama aqui a palavra de Deus, eu acho tremendo isso aqui. Ele chama a palavra de Deus de lei perfeita e lei da liberdade. O que seria essa lei perfeita? E essa lei da liberdade, né? Em João 8, 32, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, quando nós conhecemos a palavra, ela tem esse poder de nos limpar e tem o poder de nos libertar, né? Nós somos limpos pela palavra de Deus e depois de sermos limpos, nós somos livres, nos tornamos livres. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos liberta e nos dá largueza de propósito. Então, é a lei perfeita de Deus.
ela não é um mandamento penoso, como diz lá no Salmos 19, diz que a lei do Senhor é perfeita e essa lei restaura a alma. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Se tem alguém cego quanto à lei perfeita e faz confusão entre a lei perfeita, entre o mandamento do Senhor que é puro e agradável, se tem alguém que faz confusão com a religião, com a religiosidade, e com apenas reuniões nos templos, com apenas serviços, com apenas com as redes sociais e as mídias, se você acha que a sua religião se resume nisso, em apenas congregar num templo e desenvolver ali apenas os dons e ministérios, e se você pensa que a lei perfeita se resume apenas nisso, Tiago diz aqui que esse homem é apenas um religioso, né? Mas que a lei perfeita vai produzir em nós uma liberdade, a lei da liberdade vai produzir em nós uma capacidade para desenvolver a lei perfeita e agradável, porque a lei perfeita e sem mácula é assistir às viúvas, os órfãos, nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, a lei perfeita, a lei da liberdade se resume nisso, em de fato assistir o órfão e a viúva nas suas tribulações e guardar-se a si mesmo incontaminado do mundo. Isso significa o quê? Que nós somos chamados para viver no amor de Deus, chamados para viver na obediência da palavra e chamados para desenvolver o amor ao próximo. Essa questão aí dos órfãos e das viúvas se resume no segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei perfeita, né? E eu quero falar também, João 17, 18, esse texto, na verdade, está errado aí. Nós erramos aqui por um versículo, né? João 16, 18 está aí, mas é João 17, 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso quer dizer que nós fomos enviados por Cristo Jesus a fim de falarmos o amor de Deus a outros, a fim de divulgarmos as verdades de Deus, a fim de compartilharmos a palavra e assim alcançarmos multidões para o Senhor. Nós devemos contagiar outras pessoas com a palavra da verdade. Então, para concluir, eu quero deixar aqui que a nossa verdadeira religião é revelada por meio do nosso falar, do nosso testemunho e dos nossos atos de amor. Eu devo não só pregar, mas acima de tudo devo testemunhar, porque se eu falo, se eu prego e o meu testemunho não condiz com aquilo que eu prego, então é vã a minha pregação, né? E eu gosto muito de uma frase de Francisco de Assis, que ele diz o seguinte: testemunhe, se precisar, pregue. Então, o nosso testemunho deve falar muito mais alto do que a nossa pregação. Eu não posso me dispor para falar do Evangelho aquilo que eu não vivo. É muito sério, queridos. Deus, de fato, nos pedirá conta disso. Então, o meu testemunho tem que estar acima, muito acima daquilo que eu prego. E a minha religião tem que estar revelada também acima de todas as coisas, por meio dos meus atos de amor.
que é onde se cumpre o segundo mandamento, o amor ao próximo como a mim mesmo. Os meus atos de amor revelam a fé que eu professo. Então, eu quero concluir esse ensino com essa palavra, com essa frase aí, né, que eu mesma concluí. Palavras não substituem atos de amor. Então, é isso que esse texto de Tiago, capítulo 1, quis nos ensinar hoje, né, que a verdadeira religião é revelada por meio do nosso testemunho, dos nossos atos de fé e de amor. E queria que, só reforçando, deixar bem claro, diferença entre provação e tentação. Provação vem para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, para nos disciplinar e para nos aprovar diante de Deus. As tentações, elas vêm para nos fazer cair e nos tirar do foco, do propósito da nossa vocação em Cristo Jesus. Então, é isso aí, queridos. E até domingo que vem, nós vamos continuar ainda nessa série de Tiago. Tiago, capítulo 2, nós vamos estudar domingo que vem. Mas esse capítulo 1, eu creio que nos trouxe muita riqueza de entendimento, né? Riqueza do entender o valor das provações e tribulações num período onde nós estamos vivendo provações e tribulações é poderoso, né? E nos ensinar também a buscar sabedoria em Deus para lidar com tudo isso e diferenciar bem entre provação e tentação para nós resistirmos a toda tentação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para encerrar. Pai, muito obrigada por tua palavra, muito obrigada por esse ensino e nós queremos pedir que essa palavra produza muito fruto em nós, de maneira que nós possamos passar por esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, de reclusão, esse tempo de lutas e tribulações, com sabedoria e não sendo em nada deficientes, mas, como diz a tua palavra, sendo homens íntegros, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós oramos pedindo essas coisas e te damos graças por essa manhã juntos aqui, em nome de Jesus. Um abraço, queridos, até a noite.